ministrar o louvor. Eu já ministrei o louvor, agora eu vou trazer a palavra de Deus, uma palavra breve, que está escrito no livro de Romanos. Se você tem a sua Bíblia, pegue, por favor. Se a Ruth estiver aí, se a Ruth estiver online, não esquece de botar no grupo, né? Ruth sempre bota no grupo o texto, Romanos 12, 1 e 2. Uma palavra bem conhecida e profunda. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero ler na versão NAA. Eu li na versão revista e corrigida. Agora eu vou ler na versão NAA, que é a versão da minha Bíblia. 12, 1 e 2. Rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu que a minha versão é um pouco diferente? Fala sobre, porque a tradução no original é exatamente isso. É não se deixar moldar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. O apóstolo Paulo nos ensina qual a forma nós devemos nos posicionar diante deste mundo, diante das situações que o mundo nos apresenta. E nessa noite nós queremos, Pai, pegar esta palavra e fazer com que ela mude o nosso caráter, mude a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa maneira de agir no nosso dia a dia. Fale ao coração de pessoas que entraram aqui nessa noite. Converta corações a Ti, converta almas, pessoas que precisam, meu Pai, de uma resposta vinda do Teu Espírito. Eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor complete a obra na vida minha e dos seus filhos. Tenha misericórdia de nós. Perdoa esses pobres pecadores que se encontram aqui nessa noite e nos envolva com a Tua graça misericordiosa e nos alcance para aquele grande e lindo dia em que estaremos a celebrar contigo nas bodas do Cordeiro. Para isso, mude o nosso coração, mude a nossa mente, mude os nossos interesses, que sejam interesses pela Tua palavra, por Ti, por servir a Ti, por viver para Ti. Eu abro meu coração nessa noite e peço ao Senhor, fale, Espírito Santo, ao coração dos meus irmãos, para que eles também saiam daqui e sejam atingidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, e que todos digam amém. O apóstolo Paulo nos fala sobre a apresentação dos nossos corpos. E interessante que essa passagem é exatamente o momento em que tem uma pausa de toda a palavra de Paulo, desde o capítulo 1 ao capítulo 11. Esse é o momento em que existe um parágrafo em tudo que ele vai falando. E ele, nesse momento, ele faz um parágrafo e vai dizer a palavra rogo-lhes, irmãos. E a palavra rogo-lhes aqui, do grego, é a palavra parakaleo, ou parakalelo, que quer dizer, eu me uno a vocês. É a mesma palavra que deriva a palavra paracletos, o Espírito Santo. Ele está dizendo assim, eu me uno a vocês, eu me uno nesse momento de intercessão,
Porque o Espírito Santo, o que ele faz por nós? Ele intercede junto ao Pai. E o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-lhes, irmãos. Ou seja, é o único momento que ele faz uma parada em todo o capítulo de Romanos, desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 11. E no capítulo de número 12 ele vai dizer exatamente essa palavra: rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também não vos conformeis com este século. E a palavra vai dizer aqui que ele fala sobre nós entregarmos o nosso coração a Deus. E a minha pergunta a vocês hoje: como estão as pessoas mediante aos pensamentos deste século? Como as pessoas estão? Você vai reparar que as pessoas estão altamente desconformadas com tudo que acontece. Já reparou? E queridos, essa palavra é uma palavra dirigida diretamente àquele que entregou a sua vida para Cristo, aquele que entregou a sua vida ao Salvador, ao Senhor da sua vida. Porque a palavra aqui, ela vai mostrar que as pessoas hoje, elas estão assim, conformadas com tudo, com a miséria, com a fome, com o roubo, com o alcoolismo. Já reparou que tudo hoje é normal? Eu sou de uma época, queridos, que quando eu lembro, eu morava ali do outro lado, eu morava no Jardim Bambu, quando eu era garoto. E eu lembro muito bem quando, lá naquele canto lá, onde hoje é Bambu 1, Bambu 2, Bambu 3, eu sou bem raiz mesmo, quando começou o bairro. E eu me lembro muito bem que quando dizia assim: mataram alguém, jogaram lá atrás. Olha, nós crianças tínhamos medo. Nós tínhamos um medo. Nós mataram uma pessoa lá atrás. E ficava aquilo: vamos ver, não vamos lá ver, não vou. Não. A gente ficava com medo. Será quem fez? E ficava aquele pensamento: mataram mais uma pessoa. Meu Deus, que tristeza. Hoje, tu já viu que isso é comum? Tu já reparou que a morte de uma pessoa se tornou banalizada? Tu já reparou que se você passa por uma família passando fome na rua, parece que isso agora é normal, isso é comum, isso aí hoje não sensibiliza mais ninguém. Hoje você vê as pessoas roubando, você tira hoje pelo Brasil. Antigamente, no ano de 1964, quando houve uma revolução no Brasil, o roubo era algo de espanto. As pessoas iam às ruas protestar contra roubo, contra essa maneira, essa posição que os políticos hoje têm. E hoje parece que a gente está conformado, parece que hoje não, hoje normal, todo mundo rouba, todo mundo erra, todo mundo faz aí, todo mundo age de maneira errada, é normal. A gente hoje banaliza tudo isso, e isso é como está o homem, o ser humano hoje. O ser humano, ele perdeu a noção do errado. Ele hoje acha que tudo é normal. Tudo é normal. Por exemplo, até vir à igreja. Antigamente havia um temor e um amor em vir à casa de Deus. Quando você entrava na casa de Deus, era um respeito. As pessoas entravam, sentavam, oravam, liam a Bíblia, tinham temor a Deus. Hoje me parece que as pessoas banalizaram, entram dançando, mascando chiclete, chupando bala, não estão nem aí. Me parece que banalizaram tudo. E me parece que as pessoas hoje estão vivendo exatamente desse jeito, conformadas com este mundo, né? Famílias que estão se separando. Você vê a destruição da família como algo normal. Já reparou isso? Hoje, fulano casou, se separou. Antigamente isso era um absurdo, quase que fulana casou e já se separou. Meu Deus, que isso? Hoje me parece que se tornou algo normal. Me parece que hoje as pessoas já não têm mais essa sensibilidade de entender: peraí, se o que Deus uniu não separa o homem, o que houve, o que aconteceu? Vamos orar, vamos clamar. Hoje, quando chega um cristão falando para o outro assim: olha, fulano de tal se separou, sabe como é que fica a situação? Me parece que as pessoas ficam assim: tá, normal. Hoje, parece que isso tudo ficou normal. Hoje, ninguém mais fala assim: não, nós vamos orar, nós vamos clamar pela sua vida, nós vamos invocar a Deus para Deus fazer algo. Então, e me parece uma coisa assim: não há misericórdia, não há misericórdia.
Por que não há misericórdia? Porque as pessoas, elas estão presas ao seu pecado, a queda do homem, o pecado do homem. Gênesis capítulo 3, a queda do homem, ele subtraiu a essência de Deus que havia dentro do homem. Então o homem hoje, ele não tem compaixão. Ele hoje vê uma pessoa na miséria, deixa para lá. Hoje ele vê uma pessoa sofrendo, deixa para lá. Uma vez eu vinha com o meu carro ali pela Água Branca. Eu não moro aqui em Bangu, eu moro em Campo Grande, mas eu vinha com o meu carro na Água Branca. E eu lembro, daqui a pouco eu vi assim um ônibus saiu. E me parece que quando o ônibus saiu, a traseira do ônibus deu um tapa numa bicicleta e levou uma mulher no chão. E eu estava distante, eu vi aquela situação. E eu entrei no meu carro e eu fui e passei. Tinha muita gente em volta, eu falei, tá tudo certo, vou embora. Fui embora. Mas eu sou socorrista, eu tenho curso de socorrista. Então, quando eu estava lá na frente, aquilo falou assim, volta, porque você não sabe como é que está aquela vida. Retorna e vai cuidar dela. Quando eu retornei, que eu fui lá, que eu cheguei em cima da pessoa, quem era? Uma amiga de infância, uma pessoa que foi criada comigo, uma pessoa que vivia sempre do meu lado. E eu olhei para ela e falei, Simone, como é que está acontecendo e tal? E ela falou, não, fala para meus filhos que eu vou morrer. Eu falei, tu vai morrer, fica tranquilo. E ali naquele momento havia muito sangue em volta dela, mas era um furinho desse tamanho. Depois vieram descobrir, era um furinho muito pequeno. Eu fiz os primeiros atendimentos a ela, liguei para o 193, chamamos o SAMU, pegaram ela e levaram ao hospital. Depois descobriu que era um ferimento muito pequeno que ela teve no occipital, que é essa parte traseira do crânio. Mas naquele momento ali o Espírito Santo falou comigo, olha só como é que os homens estão vendo. De repente você tem a possibilidade de ajudar alguém, mas você não ajuda. Por quê? Porque a tua mente não está transformada. Aí ele vai dizer aqui, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Então hoje a gente vê as pessoas sem nenhum tipo de misericórdia sobre as outras. E a minha pergunta é, como também está a igreja? A igreja está conformada com muitas coisas que acontecem. A liberdade dos jovens, a divisão da igreja, os padrões bíblicos já não são mais os mesmos. A Bíblia fala uma coisa, as pessoas fazem outra. As pessoas já não obedecem a Bíblia, não. A Bíblia diz o padrão que tem que ser. As pessoas falam, não, mas tem que ser do meu jeito. E não é do teu jeito que tem que ser. Não é do meu jeito que tem que ser. Não é do jeito do pastor que tem que ser. Tem que ser do jeito da palavra de Deus. É do jeito de Deus que é o correto. Nós temos que andar segundo os propósitos de Deus. Não é segundo os nossos propósitos, não é segundo a minha vontade. Sabe por que nós falamos assim? Não, é do meu jeito. Sabe por que é do teu jeito? Porque na verdade você não deixou Deus controlar a sua vida. Na verdade a sua vida ainda é controlada por você. E aí você não sabe por que algumas coisas não acontecem na sua vida. Algumas coisas boas que deveriam de acontecer não acontecem porque você ainda adota o teu padrão. E o teu padrão não é importante. O padrão que é importante é o padrão da palavra de Deus. Esse é o padrão. Então nós temos que ir para o padrão bíblico, se envolver, se entregar ao Senhor no envolvimento das coisas e o serviço a Deus. E aí ele vai dizer, se conformar, sabe o que ele quer dizer? Se conformar é concordar. É quando você concorda com tudo isso. E ele fala, não vos conformeis. Não concorde, não se molde ao que esse mundo diz, ao que esse mundo apresenta. Então Paulo vai estimular a gente a não se conformar, a gente tomar de não se conformar, não concordar com essas coisas. Então ele pede o quê? Para que eu e você venhamos se inconformar com isso e não concordar com a maneira de nós agirmos mediante a palavra de Deus. E a minha pergunta é, o que eu e você podemos fazer? O que eu e você podemos fazer? A Bíblia vai dizer no livro de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o que eu posso fazer? Mediante a Deus você pode todas as coisas. Mediante a Deus você pode chegar e alcançar e transformar essa nação, transformar o mundo à sua volta. Provavelmente você vai dizer assim, eu não sou quem vai mudar o mundo,
mas se você mudar quem está próximo de você, você já está fazendo um grande papel. Então diga isso: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você pode dizer, não adianta. Aí Mateus 19:26 vai dizer: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E ele vai dizer: em verdade vos digo, João 14:12-15, que aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu fiz, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedis ao Pai em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, e se me amais, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia aqui, ao mesmo tempo que ela nos dá uma resposta, que ela diz para nós que não é para nós nos conformarmos com este século, ela nos mostra uma solução para este século. Eu e você temos uma solução para este século: é não se conformar com este século. E Paulo vai afirmar aqui 3 apresentações ou 3 colocações que ele vai fazer para que eu e você não venhamos conformar com este século. Ele vai falar sobre a apresentação, a inconformação e a transformação. Diga comigo: apresentação, inconformação e transformação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: rogo-vos a Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E ele vai mostrar aqui, que ele mostra qual é a maneira que eu e você devemos fazer: apresentar o nosso corpo. E aí eu falo a você: tu tem apresentado o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? A nossa consagração a Deus é uma resposta que nós damos do amor de Deus por nós. Quando você se consagra, quando você busca a Deus, quando você se apresenta para Deus, você está dizendo assim: ó, essa é a minha resposta do meu amor por ti, Senhor. Essa é a minha resposta do meu amor por aquilo que tu fizeste na cruz por mim. Então eu vou e me consagro, eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo. E interessante, queridos, que antigamente os animais eram arrastados para o sacrifício. Antigamente os animais eram amarrados e levados para dentro do sacrifício. E alguns animais sabiam que ia ser sacrificados, então eles se batiam. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ser assim. Assim como Cristo se sacrificou por nós, nós devemos oferecer os nossos corpos voluntariamente. Voluntariamente nós nos voltamos para Ele, nós nos colocamos diante dEle, nós queremos fazer com que Ele venha fazer morada em nós. Então nós nos entregamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então entregue o seu corpo. Quando você entrega o seu corpo a Ele, você está dizendo para Ele: olha, venha fazer morada em mim. Venha fazer morada em mim. Então, o que eu e você devemos fazer? Apresentar os nossos corpos. O nosso corpo é para o Senhor. E por isso, o seu sacrifício precisa ser agradável. Seja sem mácula. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui que a consagração é o que constitui o nosso culto racional a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele onde há a coerência e a consistência entre o altar e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida. O culto que prestamos a Deus não pode ser um culto vazio. Olha, eu estava aqui adorando a Deus e esse é meu jeito. Esse é o meu jeito de cultuar a Deus. Eu não cultuo a Deus para que as pessoas vejam o que eu faço para Deus. Eu não adoro a Deus, eu não venho assistir culto. Eu não venho para cá assim: vou lá na igreja assistir um culto lá. Eu venho cultuar a Deus. Eu saio de casa com um propósito: agradar a Deus. Eu venho oferecer o meu corpo em adoração. Porque quando eu começo a fazer isso, querido, eu já não tenho mais domínio sobre os meus pensamentos. Eu já não tenho mais domínio sobre a minha vida. Quem domina a minha vida agora é o Espírito Santo. Porque a minha vida está no altar. E quando a minha vida está no altar, em consagração, quem habita nela é o Espírito Santo de Deus. Quem fala como vai ser o sacrifício é o
aleluia. Tu quer mudança à sua volta, você não suporta mais ver a injustiça à sua volta, você não suporta mais ver esse mundo tenebroso à sua volta. Então começa apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. É o que Paulo vai dizer. Acompanhe comigo, por favor, esse texto. Rogo-lhe, pois, que apresenteis, que ofereça os seus corpos, ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso é o que Paulo vai dizer. O culto que apresentamos a Deus não pode ser vazio. Ele deve ser acompanhado de obediência. Hoje, a noite tem que ser de obediência. Obediência. Quando nós obedecemos, o Senhor, Ele vem e recebe a nossa vida de fidelidade. Isaías 1, verso 15, Amós 5, 21, 23 e Malaquias 1, de 6 a 10 vai falar sobre isso, sobre a apresentação do nosso corpo, da nossa vida ao Senhor, santificando a nossa vida ao Senhor. O apóstolo Paulo também vai dizer aqui, que observem comigo, por favor, o segundo ponto: inconformação, ou seja, nós não devemos nos inconformar. E ele vai dizer aqui, olha só: não vos conformeis com o presente século. O crente não vive no amor, saiba disso. Quando eu falo para você assim, ó, olha, você não se molde a este século. De repente você vai dizer para mim assim: pastor, mas não tem jeito. Lá na minha rua, lá no meu bar, lá na minha esquina, lá onde eu moro, lá por onde eu passei, todo mundo é assim. O cristão, ele não vive numa bolha, mas ele foi salvo do mundo, para ele não ser do mundo, mas para habitar no mundo. Você habita no mundo, mas você não é deste mundo. Você não pertence a este mundo. Você foi salvo deste mundo. E se você ainda não foi salvo, essa é a noite preparada para você ser salvo deste mundo. Hoje o Senhor preparou uma noite de salvação para te tirar deste mundo, mas para que você permaneça neste mundo. E aqui o texto aqui vai mostrar um molde ao mundo. O que é um molde do mundo? Hoje, quando você vai ver uma televisão, você acha que tudo é normal. Tudo é normal. Tu permite que os teus filhos vejam cenas de sexo explícito? Homem com homem se beijando na televisão? Mulher com mulher? Está tudo normal. Não tem nada normal nisso. Não foi isso que a Bíblia diz. Não foi isso que Deus disse. Então você não se conforma, você não se molda a essa sociedade. O mundo, ele não tem padrões. Olha, quero te falar uma coisa para você e guarde isso. Os padrões que o mundo nos apresenta, infelizmente, são padrões deturpados mediante aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não andamos segundo os padrões do mundo. Nós andamos segundo o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos manda. É radicalismo? Não é. Porque o padrão de Deus é um padrão de família, é um padrão de amor, é de respeito ao próximo. Tu ama o próximo, tu ajuda pessoas, tu ama pessoas. Então não é padrões em que o mundo está deturpando hoje, aonde você encontra toda a deturpação do mal. Hoje me parece que o errado me passou a ser certo, o que é errado parece ser certo, e não pode ser assim. Eu e você não nos moldamos mediante este mundo. Nós transformamos o mundo pela renovação da mente. E a palavra ali, transformar o mundo pela renovação da mente, é a mudança de dentro para fora, é uma mudança na mente, é uma transformação que só tem aquele que se converte ao Senhor. Então nós devemos não viver nesse mundo. Você foi salvo do mundo, não para viver no mundo, mas tu ainda pertence, e também não pertence a esse mundo, mas você anda neste mundo. Os valores do mundo não são mais os seus valores. Você não tem hoje padrão como os do mundo. Eu e você não andamos segundo o que diz a Malhação, o que diz o Jornal Nacional, o que diz qualquer tipo de jornal. Nós andamos segundo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus.
nós andamos segundo a ética cristã. Nós fomos transformados, não nos conformamos com o mundo e nem nos adaptamos a ele. Eu vou me adaptar ao mundo. Cristão não se adapta ao mundo. O cristão, ele tem a sua mente formada e o seu caráter transformado na cruz de Cristo. É isso que eu e você temos. Nós temos a nossa vida transformada, e isso aí não é se conformar com este mundo. Nós não devemos andar sobre a lei da vantagem. O mundo, ele tem acordos comerciais e relacionamentos que de vantagem, né? A pessoa só vive na lei de Gerson. Eu devo levar vantagem em tudo. E não é assim. O cristão, ele abre mão de levar vantagem para ajudar o próximo. O verdadeiro cristão, ele abre mão da sua vontade para servir ao próximo. É esquisito, não é? Pô, pastor, não queria ouvir isso, não queria ouvir que se Jesus vai me dar alguma coisa. Eu queria uma palavra mais assim, um pouquinho melhor, de acordo com aquilo que eu penso. Mas Jesus está falando para você assim: não se molde a este mundo. Transforma esse mundo com o caráter de Cristo. Transforma esse mundo de uma outra forma. Se coloque de uma forma, de uma postura mais coerente com a lei, com a palavra de Deus. Os desejos da carne existem para serem atendidos e não controlados. Tu já reparou isso? Hoje, o que a gente vê hoje é que os desejos da carne têm que ser atendidos. Por exemplo, algumas autoridades nossas sabiam que o coronavírus já havia chegado no Brasil, mas nós devemos atender os desejos da carne. E qual eram os desejos da carne naquele período? Carnaval. Vamos deixar o carnaval à vontade. Precisamos atender os interesses da carne. Não, nós não podemos deixar. Tem que parar. Não pode parar. Não pode parar. O carnaval é um momento maravilhoso. Nós temos que servir a carne. Nós temos que deixar as pessoas à vontade. Afinal de contas, isso daí satisfaz a vontade do homem. E eu quero dizer que esse é o padrão do mundo. Não se conforme com isso. É por isso que a nossa sociedade está destruída, corrompida. É por isso que nós temos que fazer diferença. Os verdadeiros cristãos se levantam nessa hora para transformar o mundo através da renovação da mente. É assim que nós devemos mudar. Se quisermos, portanto, experimentar a nossa nova vida em Deus, não podemos nos conformar com o sistema deste mundo corrompido e com os valores que esse mundo nos apresenta. O crente é uma pessoa inconformada com a filosofia deste mundo. O crente, ele não se conforma com este mundo, ele não ama o mundo e ele não é amigo do mundo. O cristão não é amigo do mundo, ele não anda segundo os padrões mundanos, mas ele se afasta do mundo, ele larga o mundo, ele aborrece o mundo se possível, mas ele não se alinha com os preceitos mundanos, porque o Espírito Santo conduziu a vida dele, que a mente dele é transformada. Ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, ele é quem provoca a mudança. A Bíblia te chama de sal cristão, a Bíblia me chama de sal cristão, e vai dizer o seguinte: tu quer ver? Pega um suco, encha ele de açúcar, bastante açúcar até o topo, pega 2 colheres de sal e joga lá dentro, e tu vai ver o que vai acontecer. O suco vai ficar horrível, porque o sal, ele bota mudança em tudo. Não é açúcar que transforma. O mundo é doce demais. O mundo é doce demais. Mas eu sou sal. Eu venho para temperar esse mundo. Eu venho para transformar esse mundo. Eu venho para provocar mudanças. Eu sou diferente mesmo. Vai ficar ruim para vocês, mas na verdade o meu tempero é o tempero que te leva para o céu. O que eu tenho, o mundo não pode ter. Por isso que eu não tenho nenhuma parte com o mundo. Por isso que você não deve ter nenhuma parte com o mundo. Essa noite é uma noite de despertamento. É uma noite de acordarmos e olharmos que nós somos seres diferentes, com chamamentos diferentes. Nós aborrecemos o mundo para vivermos segundo os preceitos de Cristo. Então eu sou inconformado com este mundo e eu ando de acordo com a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos clarear, mostrar a luz de Cristo nessa geração corrupta em trevas. E terceiro e último ponto que o apóstolo destaca
é a transformação pela renovação da vossa mente. Está lá no versículo 2, que diz assim: agora o apóstolo ele cumprimenta, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ética do mundo está em constante mudança. Aquilo que era vergonhoso ontem, hoje é aplaudido. Já reparou isso? Aquilo que era vergonhoso antes, agora está sendo aplaudido. Era vergonha falar mal de Jesus, e hoje no carnaval todo mundo aplaudindo aquele Jesus sendo puxado e o diabo enfiando um garfo nele, e as pessoas, todo mundo, não, antigamente, rapaz, não faz isso não, pelo amor de Deus, tu tá trazendo praga para cima de você. Hoje não, é banalizado. E me parece que muitos cristãos hoje veem isso como qualquer coisa. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um mundo com falta de pessoas transformadas na sua mente. Pessoas que não receberam mudanças, metanoia, a palavra é essa. A palavra que aparecer é metanoia, mudança na mente, é aqui dentro. Você não sofre mudança. Antes eu ia para o pagode, agora eu vou para a igreja. Antes eu ia para o baile funk, agora eu vou para a igreja. Antes eu ia para os bares vizinhos, agora eu vou para a igreja. Isso é epistrefo, isso é mudança de caminho. Mas você deve agora mudar a tua mente. É pela transformação da vossa mente. É transformação disso aqui. A transformação não está na atitude só que você anda de um lado para o outro, mas é a mudança de dentro para fora. Porque o reino de Deus começa aqui dentro. Começa dentro de nós. Então nós temos que ter esse princípio de mudarmos de dentro para fora. E quem faz isso? Somente Deus. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Esse é um princípio de Deus. Deus ele é imutável, querido. Nós não devemos nos alinhar com o mundo. Nós temos um padrão absoluto. Não precisamos ficar confusos e perdidos em labirintos de dúvidas. Tem pessoas que ficam perdidas assim. E aí, faço ou não faço? Age ou não age? Não, vê o que a Bíblia diz. Eu não vou falar jamais aqui para nenhum de vocês o que eu acho. Eu vou falar para vocês assim, o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o mais correto. O que a Bíblia fala, isso é o correto. Eu e você temos verdades absolutas. E quais são as verdades absolutas? A verdade absoluta é que Cristo veio para morrer em nosso lugar. A verdade absoluta é que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é uma verdade absoluta para salvar a vida do pecador, do pobre pecador como eu, como você. Então é nessas verdades que nós devemos nos apegar. Então eu não olho para o padrão do mundo. Eu não fico perdido no meio de laberintos de dúvidas, mas eu ando de acordo com a vontade. Eu sei o caminho que eu sou, porque o caminho que eu sou, ele traz a vida, ele traz a paz, ele traz a salvação, e é nesse caminho que nós devemos permanecer. É nesse caminho. Avançamos rumo à estatura de varão perfeito. Nós somos então transformados de glória em glória, e avançamos de fé em fé, caminhamos de força em força, até entrarmos um dia, naquele grande e lindo dia, em que o Senhor virá para nos buscar na glória eterna do Pai, onde teremos um corpo semelhante, um corpo transformado, de uma vida transformada. A vontade de Deus não é conhecida de forma mística. De repente você vai assim, eu vou sentir um arrepio que agora Jesus vai me mudar. É uma entrega diária. Eu me entrego em santificação. O meu corpo é levado. Aí, tu tem que fazer isso. Não, você não precisa dizer, é eu que estou me entregando. É eu que estou indo como sacrifício vivo, porque o meu corpo não vai ser moldado de acordo com este mundo, mas o meu corpo anda de acordo com a vontade daquele que me chamou, para a sua maravilhosa luz. Então eu reconheço que o que ele fez é maior do que o que eu penso, é maior do que o que eu acho, é maior do que as minhas atitudes, e eu ando de conformidade com a sua vontade. Essa é a palavra que transforma. E o apóstolo vai dizer no versículo 2: e não deixei-vos moldar pelos padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Tu quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Segue esses 3 passos. Não vos conforme com este século. Não vos moldeis a este século. Transforme-se, apresente com o seu coração diante dele. E por último, transforme este século pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem pessoas que estão vivendo hoje a boa vontade de Deus, mas ainda não chegaram na perfeita e nem na agradável. Pessoas que querem viver a boa e perfeita e agradável de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, deve se submeter à vontade de Deus. Deve se render à vontade de Deus. Você não se controla mais, mas é Cristo que te controla, Ricardo. Não é mais você que se controla, não é mais você que dita as suas vontades, mas é o Espírito Santo que diz: agora, Léo, eu que dirijo a tua vida, eu que conduzo a tua vida. O mundo não vai mais moldar essas farras, esse mundo na sua mente, mas é Cristo que vai moldar isso dentro de você. É o Espírito Santo que molda, porque na medida em que nós nos colocamos diante dele, ele nos recebe como sacrifício vivo, e ele vai dizer: agora tu vai viver a boa, perfeita e agradável minha vontade na sua vida. Eu quero viver isso. Eu tenho certeza que você também quer viver. Eu tenho certeza que muitos aqui querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o caminho é esse. É um caminho de consagração, de inconformidade e de transformação. Esse é o caminho. Eu me consagro me entregando. Eu não me moldo a este padrão de mundo. E eu transformo pela renovação da minha mente. A minha mente é sal e luz. Eu sou sal e luz. Eu vou transformar, eu vou fazer discípulos. Eu vou transformar este mundo pela renovação da minha mente. A minha mente foi transformada em Deus. Então eu tenho satisfação de ver pessoas transformadas. Eu quero ver um pecador chorando neste lugar. Eu quero ver a prostituta entrando por essas portas. Eu quero ver um viciado de maconha, de cocaína se ajoelhando aqui dizendo: eu quero entregar a minha vida para Cristo. E eu poder abraçá-lo, eu poder chorar com ele, eu poder orar com ele e falar para ele: olha, assim como Cristo me transformou, ele vai te transformar também. E nós vamos caminhar juntos para a glória do nome de Jesus. Isso é ter uma mente transformada. Isso é ter uma mente mudada em Deus. E hoje eu quero ajudar você. Você que está com dificuldade de oferecer teu corpo como sacrifício, e aí você não tem vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero orar. Eu não posso chamar aqui na frente, nem posso te tirar daí de dentro e trazer aqui. Mas eu posso orar pela sua vida. O nosso Deus é um Deus de perto, mas um Deus de longe também. Ele é capaz de chamar até aquele que está lá dentro do presídio agora e fala para ele: olha, venha, eu estou te convocando, eu estou te chamando. Ninguém pode fugir das mãos de Deus. Mas hoje ele apresenta para você uma mesa farta. Essa mesa é para aqueles que querem oferecer a sua vida para ele, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu espero que você seja isso. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar
e obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero, ainda assim abrir meus lábios para tenho que aprender a ouvir, tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir meus lábios. Para o quê? Para adorar. Queridos, nessa noite, pessoas que estão aqui, pessoas que estão dentro da sua casa, que não têm vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sinto que, pastor, me parece que eu estou vivendo até uma boa vontade de Deus, mas eu não sinto que eu estou agradando a Deus, porque te falta entregar toda a tua vida sem reservas. É uma entrega sem reservas, é uma entrega sem querer de volta, é você entregar a tua vida e deixar Jesus guiar os teus passos, os teus caminhos, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que sair da linha do pecado e mais consagração. O caminho são três: consagração, inconformidade e transformação. Quando eu venho primeiramente, consagro a minha vida, eu não me conformo mais com este mundo, e depois que eu não me conformo mais, consagrado a Deus, eu transformo este mundo pela renovação da minha mente. E quando isso acontece, eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o caminho. E nessa noite eu quero orar pela sua vida, que não tem entregue totalmente, sem reservas, todos os teus pensamentos, a tua alma, o teu coração, a tua vida ao Senhor. Essa noite que você vai mudar de vez a tua vida e vivendo essa vida boa, perfeita e agradável diante de Deus. Consagre agora. Você que está aqui no templo, você que está em casa, levante sua mão agora, levante sua mão ao Senhor, levante a sua mão em adoração e comece agora a se consagrar para Deus. Comece a dizer: Senhor, eu entrego a minha vida sem reservas a Ti, eu entrego minha vida sem reservas, ainda que eu não venha ouvir aquilo que me agrada, mas eu quero entregar a minha vida sem reservas a Ti, pois eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh, meu Deus, toma a vida desse meu
noite. Diga isso, meu irmão. Diga você que está em casa, consagra a sua vida ao Senhor. Diga isso: Senhor, eu quero me consagrar a Ti, eu quero me entregar a Ti sem reservas. Eu quero devolver a Ti o meu coração, Senhor, que eu nunca deveria ter tirado das Tuas mãos. Eu quero me arrepender, eu quero buscar consagração, eu quero buscar, Senhor, um toque das Tuas mãos sobre a minha vida, para que eu possa viver, Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo falou, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, de um dia me encontrar contigo na glória. Aleluia! Oh, meu Deus! Senhor, eu quero me render a Ti. E eu quero te pedir pela vida desse meu irmão. Rogo-vos, ó Pai, pela vida dos meus irmãos. Rogo-vos agora, Senhor. Eu me uno aos meus irmãos agora que estão orando a Ti. Eu me uno a eles, meu Pai, em intercessão, te pedindo, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou. Senhor, envolva a vida desse meu irmão, envolva com os sentimentos da cruz, envolva com os olhares da cruz, que eles possam olhar para a cruz e dizer: a minha salvação vem do Senhor, a minha vida está no Senhor, o meu coração pertence ao Senhor. Senhor, toma a vida desse meu irmão em Tuas mãos, Senhor. Agora, meu Pai, que a alegria dele seja em Te servir, que a alegria dele seja em se mudar para Ti. E, Senhor, meu Pai, porta agora nesse coração inconformidade com este mundo. Meu Deus, nós não queremos andar moldados a este mundo, mas agora o molde do mundo não pertence à minha vida, o molde do mundo não pertence à vida do meu irmão. Meu Senhor, hoje nós queremos nos moldar segundo a Tua palavra. Nós queremos nos moldar segundo o Teu Espírito, a Tua vontade em nós, Senhor, não de forma mística, não de forma de qualquer maneira, mas segundo os escritos da palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Meu Deus, nós queremos amar a Tua palavra, nós queremos nos envolver com ela, crescer e viver o dia a dia dela em nossas vidas. Para isso, Deus, toma a nossa vida. Pai, e o último ponto, Senhor, muda a nossa mente para que nós possamos mudar este mundo. Nós queremos revolucionar este mundo com a transformação da nossa mente. Nós não somos moldados mediante a carnalidade e a humanidade deste século, mas nós queremos, Pai, ser agentes de transformação neste mundo tenebroso. Nós queremos anunciar o Evangelho, nós queremos pregar o amor do Senhor, nós queremos anunciar a Tua palavra aos quatro ventos, e para isso nós te pedimos: molde a nossa mente, molde o nosso coração, e que haja em nós um inconformismo, meu Pai, com este século. Nós não concordamos com este século pecaminoso. Nós abrimos mão do nosso pecado, nós abrimos mão da nossa vida humana, carnal, sem efeito, para nos colocarmos diante de Ti, para que este mundo receba o amor. Receba, Senhor. Queremos ser agentes de transformação. Queremos ser agentes de transformação deste século. Queremos transformar os nossos familiares em verdadeiros cristãos. Para isso, usa os nossos lábios, usa a nossa mente transformada. Nós queremos, meu Pai, transformar este mundo pela nossa postura, pelo nosso linguajar, pela nossa maneira de agir, pelo nosso testemunho, Senhor. Faça-nos viver segundo a Tua palavra. Faça-nos viver segundo a Tua palavra, Senhor. Nós queremos perverter esse mundo. Sim, nós vamos perverter com a Tua palavra. Nós vamos, Pai, eles vão achar estranho. Eles vão dizer: olha aí, já vem aqueles que alvoroçam o mundo novamente. Lá vem aqueles que estão transformando este mundo em um mundo cristão, em um mundo valente, em um mundo que crê na palavra do Cristo Salvador. E nós vamos sair, Deus, levando o Teu amor, levando a Tua graça, levando a Tua misericórdia, e ver pessoas transformadas para a glória do Teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados e Pai, caminhe conosco em um mundo em que a nossa mente está altamente transformada pelos Teus Espíritos. Obrigado, Pai.
Eu te agradeço que eu saio deste lugar não com o mesmo pensamento. Eu vou sair deste lugar, mas com um pensamento novo. Eu vou sair deste lugar sabendo que o meu corpo não pertence a mim, mas é um sacrifício dado a Deus. Eu vou entender que a minha vida é uma vida de consagração diária. Eu vou sair deste lugar, mas eu não vou me conformar com o mundo que eu vou encontrar amanhã, no meu dia a dia, no meu trabalho, na faculdade, nas ruas, becos, vielas dessa vida. Mas eu vou mostrar que eu sou diferente, eu sou um ser transformado, eu fui transformado, eu sou parte do sacrifício vivo de Cristo. A minha vida é diferente. Senhor, eu ando diferente. E eu sou um agente de transformação deste século. Eu passei por este mundo e deixarei uma marca. Cristo continua salvando. Cristo continua libertando vidas. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que todos digam amém. Glória a Deus.